Olá pessoal, eu sou Helenice e este é o canal Visão Inclusiva. Eu sou uma pessoa com deficiência visual, tenho baixa visão. Eu sou uma mulher de pele clara, de cabelos castanhos, escuros, curto, uso óculos de aro marrom, estou com uma camiseta preta, atrás de mim tem uma parede verde. Bom, o motivo do vídeo de hoje é falar um pouco sobre o dia 21 de setembro, que foi esta semana, né? Mais precisamente, antes de ontem, na terça-feira, 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E eu sei que vocês assistiram várias lives, participaram, muita gente participou aí de seminários presenciais e online, palestras, né? E em comemoração a essa data tão importante para as pessoas com deficiência. E hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre essa data e também falar sobre um tema que foi tema de muitas lives, inclusive foi tema de uma roda de conversa feita pela Secretaria Municipal de Assistência Social aqui de Valença, hoje pela manhã, live na qual eu estaria participando, mas infelizmente não consegui. Por isso eu resolvi então gravar esse vídeo para falar para vocês um pouquinho sobre o assunto que foi abordado nessa roda de conversa hoje de manhã. Os desafios da pessoa com deficiência em tempos de pandemia. Antes, porém, eu quero pedir para você não esquecer de dar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Então, gente, o dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. É um movimento, né, uma data que teve início nos movimentos sociais lá em 1982 e num momento de luta, né, das pessoas com deficiência pela inclusão, pelo reconhecimento, pela garantia de direitos. Então esse dia ele começou nessa época de 1982 e foi regulamentado em 2005 pela Lei 11.133. E desde então, esse dia 21 de setembro, ele é reservado para se comemorar o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E em vários lugares do Brasil, esta semana, aconteceram e ainda estão acontecendo comemorações, lives, palestras, seminários presenciais e online em muitos lugares. E aqui em Valença, a Secretaria Municipal de Assistência Social promoveu essa roda de conversa e o Rafael, secretário de Assistência, me convidou para participar dessa roda de conversa que ocorreu hoje de forma remota, né, através do canal também do YouTube, canal da Secretaria de Assistência Social, mas por motivos técnicos, por motivos de conexão, de problemas na minha conexão de internet, eu não consegui participar. E isso me deixou bastante triste, bastante angustiada, porque eu tinha pensado muito sobre esse tema que foi proposto, que são os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência em tempos de pandemia. E eu sei que muitas outras lives estão acontecendo e muitos canais de pessoas, inclusive pessoas com deficiência que têm os seus canais, estão abordando esse tema. Então eu gostaria de apontar aqui alguns desafios que as pessoas com deficiência têm encontrado nesses tempos de pandemia. E o primeiro desafio
que eu vou apontar aqui é justamente essa dificuldade de se conectar, porque muitas coisas hoje estão acontecendo de forma remota. Muitas coisas estão acontecendo online. Então, muitas plataformas estão sendo acessadas para reuniões, para capacitações, para aulas, para lives. E como fica a pessoa com deficiência diante desse desafio, que é se conectar? A pandemia, ela deixou claro, mais do que nunca, as desigualdades sociais. E a gente vê o quanto muitas pessoas com deficiência, inclusive crianças e adolescentes em idade escolar, o quanto está sendo difícil para esse público acessar algumas plataformas. Hoje, por exemplo, eu que sou uma pessoa que tem baixa visão, tive muita dificuldade de acessar a live, porque eu entrei na sala e não conseguia enxergar o que estava escrito na tela do celular quando a gente entra na sala da live. Então, um dos desafios que eu faço questão de apontar, um dos desafios que as pessoas com deficiência têm enfrentado nesses tempos de pandemia é justamente a falta de acessibilidade de muitas plataformas, de muitos locais de acesso online, né? Muitas reuniões têm sido propostas, muitos eventos têm sido propostos de maneira remota. Mas como será que está sendo para a pessoa com deficiência acessar esses locais, essas plataformas? Para mim, hoje foi impossível. Não só pela questão da falha da conexão, mas também pela questão da acessibilidade na página da internet. Quantos sites nós temos acessados, sites de compras mesmo, que tem letras muito pequenas, então uma pessoa como eu que tem baixa visão não consegue acessar. Esses dias mesmo eu estava fazendo uma pesquisa de preço de cortinas na internet e me foi sugerido um site, que eu não vou dizer o nome aqui, de uma loja, e eu não consegui enxergar as descrições das mercadorias, os preços, e eu mandei uma mensagem via WhatsApp, falei, olha, o site de vocês não está acessível para pessoas com baixa visão. Eu não tive resposta nenhuma com relação a isso, né? Então esse é um dos desafios que as pessoas com deficiência têm enfrentado nesse tempo de pandemia, porque as crianças e os adolescentes tiveram que acessar as aulas de forma remota, né? Através da internet. E quantas pessoas com deficiência, quantas famílias estão em situação de vulnerabilidade? Grande parte das pessoas com deficiência e suas famílias estão em situação de vulnerabilidade. Como ter um celular de boa qualidade, com uma boa memória? Como ter uma internet de boa qualidade para acessar as aulas, as plataformas? Isso é um grande problema, é um grande desafio que a gente tem enfrentado. Muitos sites, né? Muitas plataformas não têm acessibilidade para pessoa com deficiência auditiva, inclusive o meu canal. Eu não tenho intérprete de Libras. Isso é uma barreira tecnológica, uma barreira na comunicação, né? Isso é motivo de luta para a pessoa com deficiência. Outros desafios têm sido propostos para nós, pessoas com deficiência, como, por exemplo, a questão do isolamento. Porque as pessoas com deficiência, e isso eu tenho sentido na pele, para nós, pessoas com deficiência, é muito importante a gente estar junto dos nossos pares, a gente estar convivendo com pessoas com os mesmos problemas que nós,
que enfrentam as mesmas dificuldades, para as crianças que têm algum tipo de deficiência intelectual, ou crianças autistas, ou síndrome de Down, a gente vê o quanto é importante que elas estejam em convívio social. E o isolamento nos impediu de termos esse convívio, né? A pandemia nos impôs esse isolamento e fez com que muitas pessoas com deficiência ficassem ainda mais isolados, porque a própria deficiência, muitas vezes, já coloca a pessoa num lugar de isolamento. Então, a pandemia trouxe para a gente também esse desafio. Como é viver em isolamento, tendo uma deficiência? Como que a gente vai ter esse convívio que é tão importante para a gente, esse convívio com as pessoas que têm as mesmas dificuldades que nós? A gente só tem esse convívio online e nem sempre é satisfatório. Por exemplo, a questão do estudo remoto, do estudo à distância. Eu mesma sou aluna de um centro integrado aqui na minha cidade, sou aluna da turma de baixa visão do Centro Municipal de Educação e da turma de deficientes visuais, né, cegos e baixa visão. E nós recebemos em casa o nosso material para estudar, para dar continuidade ao nosso estudo do Braille. E eu, que sou uma pessoa que me considera uma pessoa esclarecida, que considero que tem um bom suporte familiar, eu não consegui fazer as minhas atividades. Eu me atrasei no meu estudo de Braille em função da minha dificuldade em ler o material que vinha com a proposta das tarefas para serem desenvolvidas em Braille. Então, sim, eu recebi o material para ler o Braille, eu recebi o material para continuar o meu estudo em Braille, mas eu não conseguia ler a apostila que veio impressa, né, com as orientações para as nossas atividades. Isso é um desafio constante, né? Se eu, uma pessoa adulta, esclarecida, com certo nível de escolaridade, tive essa dificuldade, imaginemos então as pessoas que moram sozinhas. Quantas pessoas com deficiência, na minha sala mesmo, alguns alunos de baixa visão e deficientes visuais moram sozinhos. Como que eles iam ter acesso a esse estudo em casa sozinhos? Quem iria orientar, não é? E as crianças que não têm acesso, as famílias que não têm o celular de boa qualidade, como eu já falei, para acessar esses estudos, e as famílias que tinham que orientar os seus filhos, as suas crianças e seus adolescentes nas suas tarefas escolares em casa, que famílias essas que não têm conhecimento, que muitas vezes não têm um estudo e uma condição de conhecimento para passar para os seus filhos e que contam com a escola, com os professores para isso. Então, são inúmeros os desafios das pessoas com deficiência nesses tempos de pandemia. Para nós, deficientes visuais, por exemplo, tudo para a gente é no tato. Se a gente não está enxergando determinado objeto, por exemplo, que está em cima de uma mesa, a gente tem que ir tateando a mesa até encontrar aquele objeto. Se cai uma caneta no chão, uma chave no chão, algum objeto no chão, um remédio, estou cansada de pegar os remédios aqui para dar para minha mãe, o remédio cai no chão e eu tenho que chamar alguém para procurar. Então a gente tem que tatear o chão para encontrar um objeto que cai no chão. Por exemplo, quando um deficiente visual está na rua, né? Ele às vezes precisa de alguém para ajudar a atravessar uma avenida, uma rua, para entrar numa loja e precisa ter o contato físico com outra pessoa. E como que é isso se nós temos as orientações de evitar justamente o contato físico com as pessoas que estão perto de nós, justamente para evitar a contaminação da doença, né?
Eu mesma vou contar uma história para encerrar esse vídeo, um momento que eu vivi logo no início da pandemia. Eu fui a uma dermatologista numa clínica aqui em Valença e eu tive que entrar na sala sozinha, né, na sala da médica, porque o meu esposo me levou até a clínica, mas ele não pôde permanecer comigo até o momento da consulta. E na hora de entrar na sala, eu precisei de ajuda, porque eu não estava enxergando o corredor, o lugar que eu tinha que passar, e eu fiquei com medo de esbarrar nas pessoas, de esbarrar em alguma coisa. Eu precisei de ajuda de uma pessoa. E com medo da contaminação, essa pessoa, uma funcionária da clínica, ela foi tipo assim, me empurrando até a sala, logicamente com todo cuidado, e eu entendo esse posicionamento dela, porque ela não podia me dar a mão, justamente porque estava no início da pandemia, todo mundo muito assustado também, né? E eu entendi esse posicionamento dela, mas isso me fez me sentir muito mal, não é? Porque isso aconteceu comigo ali dentro de uma clínica. E quantas pessoas deficientes visuais estão nas ruas precisando de ajuda e ficam com receio de pedir ajuda? A pessoa que está lá para ajudar fica com receio de ajudar, porque também tem o perigo da contaminação, não é? A gente usa a bengala está em contato constante com o chão, que é um lugar de altíssima contaminação. Então, gente, desafios são muitos que nós enfrentamos. As pessoas com deficiência, muitos são os desafios. Por exemplo, o deficiente auditivo, aquele que lê os lábios, né? Que faz a leitura labial, como vai se comunicar através da leitura labial com a máscara? Exemplo, eu não sei Libras, então eu vou me comunicar com o surdo que sabe Libras e também sabe fazer leitura labial. Então, como eu não sei fazer a linguagem de sinais, ele teria que ler os meus lábios para entender o que eu estava falando. E com a máscara, como é que faz? Então, são muitos os desafios, né? Eu vou encerrar esse vídeo, porque vocês estão ouvindo a minha cachorrinha que está aqui do lado de fora, resolveu latir exatamente agora. E eu não vou gravar esse vídeo todo de novo, né? Então, gente, era esse recado que eu tinha para dar em comemoração ao dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, trazendo para vocês alguns desafios que as pessoas com deficiência têm enfrentado nesses tempos de pandemia. Um abraço e até o próximo vídeo.